Vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, Vamos bom dia. começar. Bom Bom dia. dia. Começando aqui a nossa live. Hoje vamos falar sobre um tema muito relevante para as empresas, tá? Que é a distribuição no Brasil. Como atender com alto nível de serviço esse país com tantas complexidades e com dimensões continentais. Essa é a nossa quarta parada para a jornada Fórum Ilus 2024. Para quem não sabe, o Fórum Ilus vai acontecer esse ano entre os dias 15 e 17 de outubro. E esse ano é uma edição especial, tá? Porque a gente vai celebrar 30 anos de Fórum. Essa jornada vai trazer temas muito relevantes e que vão estar em evidência aqui no Fórum, tá bom? Bom, falando um pouquinho do Ilus, só para apresentar rapidinho, a gente é uma empresa de consultoria especializada em logística e supply chain management. Então, a gente faz projetos dos mais diversos tipos, desde projeto de rede, plano diretor de logística, gestão de estoques, planejamento da demanda, revisão dos processos de armazenagem, de transporte, contratação, enfim, são diversos temas. Para grandes empresas, geralmente, né, que são empresas que têm problemas mais complexos e aí precisam de um apoio especializado. A gente também faz capacitação em diversos temas dentro de logística, capacitação executiva, tanto no formato aberto quanto em company. A gente faz uma série de pesquisas também e identifica números, dados, informações relevantes para o setor que estão disponíveis no nosso site, tá, gente? Então, o site do Ilus já aí vai aparecer no nosso chat aí, alguém vai botar o site do Ilus para gente. Lá vocês têm acesso a informações de indicadores, a textos, né, a cases. Então, é uma ótima fonte aí para trazer informação para tomada de decisão de empresas de diversos segmentos dentro desse tema de logística, e também temas para vocês se inspirarem aí e pensarem em boas práticas de implementação, tá? Quem quiser também, uma dica é se inscrever na nossa newsletter, porque a gente envia informações atualizadas aí sobre o setor para quem quer se manter aí dentro dos temas, tá? Em dia. Então, aqui no chat a gente coloca o nosso site e também coloca aí o site do fórum, que é o evento, né, que eu comentei com vocês, que acontece em outubro. Essa live aqui é um evento de aquecimento para o fórum. Lá a gente vai discutir temas super relevantes, tendências, inovação no setor. Vai ser uma edição imperdível mesmo. Bom, então voltando aqui para nossa live, usem o chat para interagir, para fazer perguntas, tá? Eu vou conduzir aqui essa conversa, vou tentar trazer aí os temas mais interessantes para a gente, mas conto com o apoio de vocês, trazendo as perguntas, que ao longo da nossa conversa eu vou tentar trazer essas perguntas para cá, para a gente interagir aí bastante nessa próxima hora, tá? Bom, agora eu vou apresentar nossos convidados. Os nossos convidados de hoje são da Suporte Logística, tá? A gente vai bater aqui um papo com o Pedro Carneiro, que é o CEO, o Júlio Nishino, ou Teixeira, para os mais íntimos. Desculpa, confundi. Na verdade, é o Eduardo, que é o Teixeira. O Júlio Nishino, que Isso. é o diretor comercial e de projetos, e o Eduardo Teixeira, que é o nosso diretor de transportes, tá? Todos da Suporte Logística. Obrigada pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos. Vou pedir que vocês se apresentem agora. Júlio, pode começar? Maravilha. A gente agradece o convite do Ilus e a participação de todos, né, que estão com a gente aí. Júlio Nishino, né, você já falou, eu sou responsável pela área comercial, e a área de projetos, ela envolve tanto a área de solution design, né, o desenvolvimento da solução de fato, quanto o processo de implantação, né, de onboard do cliente, e a área de marketing, né? Então, eu sou responsável desde a captação do cliente até a implantação, aí quando eu passo o bastão para a área, seja de operações, né, seja de transporte ou de armazém. Prazer estar com vocês. Prazer, Júlio, obrigada. Teixeira? Vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Prazer também. Eu estou responsável aqui por toda a operação de transportes da Suporte, né? Então, envolve a nossa operação em loco nas mais de 4 unidades que a gente tem espalhadas por Manaus, Ipojuca, Uberlândia, São Paulo. Então, cuido desse dia a dia aí. Toda a parte de relacionamento com os parceiros também fica comigo, né? Então a gente tem mais de 70 parceiros aí espalhados pelo Brasil todo.
para dar essa capilaridade que a gente tem hoje atendendo o Brasil todo. A parte de gestão de risco também está comigo, então é um mercado, né, roubo de carga no Brasil é um mercado complexo, né? Então a gente tem um time robusto ali que faz isso através dos nossos parceiros também de gestão de risco. E também a parte de CRM, né, o relacionamento com o cliente, o dia a dia da operação do cliente, né, a interface com o cliente aqui dentro, está comigo também, tá? Legal, obrigada, Eduardo. Nada. Pessoal, bom dia. Dia. Eu sou o Pedro Carneiro, né, e tenho o privilégio aí de estar liderando a companhia, né, como diretor-presidente, com esse time aqui, time de ponta aí, Teixeira, o Júlio, e tem outros aqui. Então, é um prazer enorme estar aqui falando um pouquinho da nossa experiência, né, e compartilhando com vocês aí nosso grande desafio de distribuir nesse país continental. Hoje a Suporte ela está presente e atua em todos os municípios aí, quase 5.600 no Brasil. E é um privilégio grande, espero que vocês curtam. Façam as perguntas aí no chat, a gente vai tentar responder o máximo possível. E vamos lá, conta com a gente aí para fazer um bate-papo bem descontraído, né, e que seja enriquecedor para todos vocês. Será, com certeza, Pedro. Obrigada, gente, pela apresentação. Vou me apresentar rapidinho também. Eu sou Beatriz Obia, gerente de projetos aqui do Ilus. Estou no Ilus há 15 anos, fazendo projetos dos mais diversos, dando aula aí nos nossos cursos, fazendo pesquisa. E para mim é uma honra estar aqui com esse pessoal forte aí da Suporte, porque operador logístico é um tema aí do meu coração. No meu mestrado, há 12 anos atrás, foi minha tese de conclusão de curso, foi sobre relacionamento colaborativo entre os clientes e os operadores logísticos. Com certeza, esse tema já evoluiu muito nos últimos 12 anos. Eu lembro que quando eu fiz, era uma coisa assim, uma inovação gigantesca. Hoje, imagino que seja básico isso, né? Um relacionamento colaborativo. E também estou liderando aí a pesquisa da ABOL, né, sobre o perfil dos operadores logísticos, já é a segunda edição que o Ilus lidera, e eu estou aí à frente do time, tá? Então, para mim, vai ser uma honra conduzir essa conversa, estou super animada e curiosa aí pelo que está por sair, tá? Vou começar, então, aqui com uma primeira grande pergunta, e aí a gente vai desenrolando em cima dela. Bom, a gente está passando aí por uma onda de transformação da logística, caracterizada por grandes complexidades e altos níveis de exigência. A complexidade não está só nas dimensões continentais do Brasil e na falta de infraestrutura, né? Porque isso sempre existiu, mas agora a gente está aí com grandes desafios ambientais, grandes efeitos climáticos, como a seca no norte no final do ano passado, as enchentes no Rio Grande do Sul, né? Mais recentemente. Além disso, o mercado espera um nível de serviço cada vez mais exigente. Parece que as percepções de tempo e espaço mudaram, não tem mais fronteira, não tem mais relógio. A gente precisa chegar em regiões cada vez mais remotas, com prazos cada vez mais curtos, né? Com frequências altas de atendimento. A nossa operação precisa se adaptar às diferentes necessidades de operações para acomodar aí todos os clientes da nossa cadeia, né? Então, queria ouvir um pouco de vocês sobre esses desafios. Que tipos de desafios a Suporte Logística acaba enfrentando, né, nesse cenário aí de complexidade e exigência? Deixa eu começar aqui então, Pedro, rapidinho. Eu acho que a complexidade, né, ficou meio frase feita, né, falar que o Brasil tem dimensões continentais, mas eu não sei se todo mundo tem a real sensação, assim, a real dimensão do que é entregar no Brasil, né? O Brasil, você pega muitas vezes Rio, né, entregas no norte, assim, naturalmente você vai ter que fazer uma entrega, um modal aí fluvial. No sul, no nordeste, as complexidades são outras, mas existem também, né? Questão de infraestrutura no nordeste, muitas vezes. Então, assim, o Brasil é o quinto maior, né, país do mundo, tem a quarta aí maior malha, né, rodoviária, e eu acho que menos de 15% é pavimentado, né? Então, só para trazer de fato aí a complexidade, né, que é isso falando de rodoviário, né? Se a gente falar de ferroviário, né, o Brasil investiu muito pouco ao longo da história nesse modal, né? Então, naturalmente, o rodoviário ele fica sobrecarregado com diversos produtos aí que nem deveriam usar esse modal.
E cabotagem também é um negócio que a gente teve recentemente aí um novo armador e tal, mas a gente também vem evoluindo, né? Não sei se na velocidade correta, mas tentando aí correr atrás da excelência aí, das modalidades para a gente preencher as lacunas aí da falta de infraestrutura e do atraso, muitas vezes, do investimento que a gente teve. Então, só um pano de fundo para, né, para mostrar que as coisas não nascem prontas lá no supermercado, né? Tem um caminho longo aí pelo caminho, né? Vai lá, Pedro, desculpe. Não, eu acho que você falou super bem, Júlio, e quando a gente olha também as mudanças, né, no curto prazo, desde a pandemia, a gente viu uma crescente muito grande da compra online, né, do e-commerce. A gente vê o consumidor cada vez mais exigente, não só pelo crescimento do mercado da compra online, mas também cada vez mais exigente. A gente vê a indústria, né? E eu pude, antes de trabalhar liderando o integrador logístico, que é suporte, eu trabalhei também em indústrias, né? Então já sentei na cadeira do lado de lá, né? Seja distribuindo empresas de bebidas, empresas de proteína, né? Que você tem que trabalha com refrigerado ou com congelado. A gente vê uma mudança muito grande na indústria, né? Que cada vez mais coloca complexidade para quem está fazendo efetivamente aquele produto chegar na prateleira do supermercado. Eu acho que o Júlio falou super bem, né? Muita gente aqui que está nos vendo provavelmente conhece muito de logística, mas não é todo mundo quem não viveu essa indústria, né? A complexidade para colocar o produto na prateleira é muito alta, né? E cada vez mais se torna mais complexo. E a gente do lado de cá, a gente entende isso como uma grande oportunidade, né? Porque o nosso propósito é facilitar a experiência de consumo do cidadão, e sempre colocando, né? Agora falando um pouquinho do que a gente faz, né? E a gente não é só o que a gente faz, mas o que a gente acredita que tem que ser feito. Acho que a Beatriz falou super bem, né? Eu acho que o principal ponto é a gente colocar o cliente no centro, né? Então, se o nosso cliente ele está mais exigente, o cliente do nosso cliente que a gente entrega, seja no B2B, ele está mudando, a gente tem que ficar muito atento a essas mudanças, nos adequar para conseguir oferecer esse diferencial competitivo. E lógico que isso passa por inúmeros pilares, né? Processo, padronização, tem o gerenciamento de risco, você tem muita tecnologia aplicada, e aí vai, né? A gente vai bater um papo e falar um pouquinho Ô, sobre o Pedro, que a gente acredita. deixa eu complementar, e na linha dos desafios, né? É óbvio que a gente, boa parte, a grande ou totalidade dos nossos clientes são B2B, né? A gente atende empresas, né? Só que antes de ser uma empresa, quem está tomando a decisão ali é um ser humano, é um indivíduo, é uma pessoa, né? E essa pessoa, ela emula, né, para qualquer experiência que ele tem, a experiência de consumo dela, mesmo que seja no iFood, seja numa outra empresa que tem um SLA, um tempo de entrega muito curto, né? Então ele espera isso também de um operador logístico, quando ele vai colocar a mercadoria na ponta. E muitas vezes a gente tem alguns clientes, cara, que não cumpriram SLA, não cumpriram o nível de serviço, significa não vender, né? Porque ele perde a venda, né? Se não tá lá o produto no ponto de venda, cara, ele consome outro produto. Então é complexo e você fazer, né? Como a gente comentou, né? Fazer isso num Brasil continental, onde a gente está literalmente sendo influenciado por questões climáticas, principalmente em Manaus, né, região do norte, onde a gente escoa boa parte da produção dos nossos clientes. Então, potencializa ainda mais a complexidade dessa operação, que não basta ter só gente boa, a gente tem muita gente boa, mas depende também da gente ter tecnologia, sistema, processo, né? Que é isso que garante que a operação flua e funcione de maneira adequada, né? Boa, Teixeira, e eu queria levantar uma reflexão aqui. Existem vários estudos aí, eu acho que o Wills talvez tenha alguma coisa nessa linha, que é assim, qual que é o custo da ruptura, né? Qual que é o custo de não estar presente lá na prateleira, né? O cliente, ou eu vou lá na prateleira, eu sempre consumo um tipo de iogurte, não tenho iogurte da marca XYZ que eu gosto, e eu vou experimentar o segundo, né? Então, assim, qual é o custo disso, né? Então,
o produto estar lá, estar presente, bem precificado, né, na prateleira correta, né, tem estudo também, a altura, tal, para tomada de decisão, da pega do cliente e tal. Mas assim, qual que é o custo da ruptura? Ele é muito alto, né? E isso, quando você coloca no longo prazo, é maior ainda, porque você gera experimentação, você perde market share, e aí vai. Gente, é perfeito, assim. Então, a conclusão, né, que o nível de exigência está alto, mas a gente tem que atender, porque se a gente não atende, a gente está fora. Seja porque o nosso cliente está tendo ruptura e aí ele não vai conseguir mais vender e aí ele não vai mais contratar a gente, né? Ou seja, porque ele está com essa expectativa e tem outros aí no mercado que estão conseguindo atender. Então a gente tem que correr atrás e sair na frente. E a tendência parece ser que essa exigência vai ficar cada vez maior. Ô, Beatriz, e só para complementar, não é só atender o nível de serviço, é atender com custo competitivo, porque Pronto. atender o nível de serviço, simplesmente atender, eu posso colocar um motorista bilíngue num caminhão né, refrigerado, mas no final do dia é atender com custo competitivo também. Então esse é um outro que complementa ainda mais essa teia de desafios que é fazer isso, né? Fazer essa operação. Exatamente. Equilibrar o trade-off, né? De custo-qualidade, né? Muito bom. Num cenário complexo, né? Exato. E, ok. Então, realmente é um desafio, porque você tem uma pressão aí de negociação de serviço, uma pressão de negociação de custo, num pano de fundo difícil, né, complexo, e a gente tem que fazer. E aí a gente precisa ser eficiente e entregar serviço. E como é que vocês conseguem, então, enfrentar aí esses desafios, esse cenário? Deixa eu tentar de uma maneira mais ampla aqui, e os meninos entram um pouco mais no detalhe. Só dando um exemplo, eu acho que esse exemplo é legal, né, de mudança da indústria. A gente vê uma mudança muito grande no perfil de Key Account, por exemplo, né? Hoje, como a gente é muito focado em solução mais complexa e integrada, o perfil dos nossos clientes ele tende a ser um pouco mais complexo, né? Muitas vezes multinacionais, que entrega Key Account, atacado, etc, etc. Então, a gente vê uma mudança muito grande no perfil de pedidos agendados, né? Que a gente chama de agendamento, né? Então, você agenda lá a entrega para chegar às 8 horas da manhã, se você não chegar, você perdeu o lead time. E quando você olha para o back-office, né, para a cadeia por trás desse negócio, né, a gente, há 5 anos atrás, a gente fez um levantamento recente, 5 anos atrás você tinha uma quantidade de 10, 20% das entregas, né, olhando para o nosso negócio para dentro da suporte, 10 a 20% eram agendadas. Né? Hoje a gente tem um patamar próximo de 60 a 70%. Então você tem um crescimento exponencial de complexidade, porque o caminhão tem que estar lá na porta, né? Naquele determinado momento. E quando você olha na prática o agendamento, ele também criou uma complexidade tremenda, porque lá atrás ele era feito ou via telefone, ou via WhatsApp, ou via e-mail, e a gente tinha tecnologia, e tem tecnologia para isso, né, muito puxado pela robotização que ele consegue fazer, mas a tecnologia vai, testa, garante, né, com pouca influência humana. E agora, quando a gente olha, eu vou trazer o dado aqui de produtividade para vocês terem noção, quando a gente olha a maioria desses grandes players, né, a gente fala de Carrefour, Atacadão, tal, vários, né, todos eles, ou a grande maioria, ele tem o seu próprio site, né, e é um site específico daquele atacado, daquela grande rede, etc. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem um CRM que cuida disso, né, é o coração que cuida do cliente aqui dentro da companhia, mas um analista, ele fazia 80 agendamentos por dia, né? Hoje, com essa complexidade, ele faz menos de 8. Então, a produtividade piorou mais de 10 vezes, né? A produtividade por pessoa, né? Por pessoa que cuida do agendamento. Então, como que a gente, aí respondendo a pergunta da Beatriz, né? Procurei trazer um case aqui para vocês, recente, que a gente estudou agora, mas como que a gente ataca isso, né? Tem que ter muita tecnologia, né? Até porque a gente é completamente asset light, ou seja, a gente não tem caminhão, né? A gente gerencia uma gama de parceiros, né? Que a gente chama de super parceiros, são mais de 70 parceiros, né? Que são as transportadoras, né? Então você cria mais complexidade ainda porque o caminhão não é meu.
A tecnologia que está lá na ponta para fazer a torre de controle, o tracking do pedido, ele não é nosso, né? Então, eu tenho que ter a tecnologia aqui para que eu consiga traquear o pedido da melhor maneira possível e garantir o nível de serviço. Então, eu falei na minha fala anterior, o primeiro ponto, super importante, colocar sempre o cliente no centro, e o cliente ele é resguardado por essa área de CRM, né, que cuida do cliente, né, e vai influenciar todas as demais áreas para conseguir entregar o melhor nível de serviço para aquele cliente. E o segundo grande pilar, para não falar todos e deixar também o Júlio e o Teixeira falarem, o segundo grande pilar, sem dúvida nenhuma, é tecnologia e inovação, né? Então, a gente sabe que tem muita coisa, a Beatriz falou também, tem muito sistema bom disponível no mercado, né? WMS, TMS, RP e aí vai, né? Produtividade de armazém. Mas, se a gente quer ser o melhor, né? O best in class, né? Num negócio que você faz, você vai ter que fazer mudanças e evoluções nesses sistemas ou desenvolver os seus próprios, né? Então, por exemplo, o mecanismo de traquear o pedido, que a gente chama de tracking, ele é uma tecnologia interna da suporte que foi evoluindo, né? Foi evoluindo ao longo. Eu acho que legal também, Beatriz, só fazer um disclaimer aqui. A gente já participa do fórum há muito tempo, né? Como participante, como companhia e etc. O fórum está fazendo 30 anos, e a suporte está fazendo esse ano 25 anos. Então, a gente está Legal. super feliz agora em outubro de comemorar os 25 anos da companhia. Mas, basicamente, resumindo, para não falar muito, cliente no centro, área de CRM extremamente focada no objetivo dela, que é o Customer Experience, né? E ter uma área de tecnologia e inovação extremamente focada para resolver os problemas e as soluções do cliente, para o cliente. Deixa Não, eu só pegar aqui. fazendo. Opa, fala, Não, Julião. Depois só eu vou fazer falo. um pano de fundo e linkar com a questão do trade-off lá de custo-qualidade. Essa questão da complexidade, perder produtividade, colocar pessoas, né, resolveria, né? Mas aí a gente invade a questão da gente não entregar no custo, né, Perfeito. competitivo, né? Então, acho que a questão de colocar tecnologia é fundamental, né, para a gente continuar fazendo, né? E só colocando também a questão do operador logístico, né? Não sei se todos têm intimidade com a questão, mas a gente se propõe a ser um integrador logístico, né? A gente é o único contato com o cliente, com o nosso cliente, só que a gente tem contato com mais de 70 transportadores, nossos parceiros, com o cliente do nosso cliente, para quem a gente vai levar a carga, com sistemas, com N interfaces, com armazém, né? Então, assim, é super importante a gente embarcar tecnologia, né? Antes tecnologia, sempre processo, para a gente conseguir, de fato, fazer o que é muito complexo e vem ficando cada vez mais dentro de um custo competitivo, né? E lembrando, né, que faz o vínculo também com o que o Pedro falou lá no começo, o custo total logístico, né? Ele é o custo da armazenagem, do transporte, mas ele tem os indiretos, né, que muitas vezes não são contabilizados, mas ele tem aquele delta, o delta do market share, né? Então, eu perder market share, né, por mais que eu ache que eu estou pagando barato no meu custo logístico, sai muito mais caro, né? Então, assim, se eu estou usando um operador que me faz ganhar mercado, que me faz focar no meu core business, né, não no transportador, no agendamento de carga, mas me faz ganhar mercado, essa conta aí joga a favor, né, do custo logístico ser competitivo. Anda aí, Teixeira. Não, e complementando, né? Tem alguns pilares que a gente acredita aqui que nos ajudam a conseguir fazer essa operação nesse cenário, né? Acho que um deles, o Pedro comentou, a gente tem sistemas proprietários que nos ajudam e são sistemas que a gente disponibiliza para os clientes para acompanhar, monitorar o pedido, etc. A gente tem uma complexidade adicional, né? Que, como o Pedro disse, a gente não tem caminhão, então a gente faz questão de ter relacionamento de parceria de longo prazo, né? Então, só que muitas vezes, cara, é muito fácil. Quando você tem um caminhão, você diz qual é o sistema que o cara tem que usar. No nosso caso, como a gente disponibiliza, óbvio,
Nós temos um sistema interno para o motorista usar lá na ponta, na entrega, mas se ele não quiser usar o nosso, tiver o dele, a gente também integra com o sistema dele. Então a gente tem uma interface e o nosso sistema conversa com o sistema do parceiro para disponibilizar a informação para cá. Esse negócio também não funciona perfeitamente. Então a gente tem um time de tracking que fica lá monitorando o pedido, às vezes, eventualmente, uma ligação para o parceiro para saber o status da nota. Então, a parte de sistema aqui, ele é bem amplo, a gente consegue tanto ter o nosso quanto integrar com o do parceiro. A gente tem também um otimizador logístico, né, que nos permite direcionar as cargas diariamente para qual o melhor parceiro naquela região específica que atenda os critérios de preço e nível de serviço. Isso roda diariamente, essa rotina, para garantir que a gente tenha a carga adequada para o cliente correto, que atenda o lead time de entrega. Né? Então, é muito importante, e sem isso a gente não consegue fazer, porque manualmente isso é impossível, né? Dado a complexidade da nossa operação, por exemplo, além do critério de agenda que o Pedro falou, tem vários clientes que exigem paletização específica. Então, assim, eu tenho que mandar um SKU por pallet, o outro não pode ser assim, o pallet só pode ter 1,5 metro de altura. Então, pensa que nem todo mundo consegue atender todos esses critérios, e aí você tem que alocar no parceiro adequado, né? O Pedro comentou do CRM, o CRM é o guardião dos interesses do cliente aqui dentro da suporte. Então, ele tem a delegação de desafiar qualquer área, seja transporte, seja armazém, para poder garantir que o interesse do cliente esteja sendo atendido aqui. E outra coisa que a gente faz questão de fortalecer, a gente atende o Brasil todo. Se eu tivesse operação de caminhão para atender todos os estados e a infinidade de municípios, essa operação não parava de pé pelo custo, né? Então a gente faz isso por meio dos parceiros, e muitas vezes o parceiro tem um outro parceiro que atende a região específica lá. Então, perdão, como é que a gente amarra isso tudo? A gente tem um programa interno que chama Super Parceiros, que é um programa de excelência que produz, né? A gente direciona qual é o indicador mais importante do ano. Esse ano a gente está muito focado no nível de serviço. A gente faz reunião mensal de resultados com os parceiros. Então a gente tem um envolvimento forte com o parceiro na gestão dele. E isso garante que a gente atenda os critérios de qualidade que a gente tem de ambição, né? Então, pensa que tem gente espalhada no Brasil todo. Como que eu garanto que o operador que atende o Nordeste opere parecido com o cara que tem em São Paulo, né? Então, são malhas diferentes, são perfis de destinatário diferentes. Então, a gente entende que o super parceiro é uma alavanca e um habilitador para garantir uma padronização da operação, né? E a direção muito clara do que a gente espera de tempo de atendimento, de SLA. Então, esses são os pontos que a gente acredita muito que ajuda a gente a operar nesse contexto, tá? De complexidade, com cargas muito diferentes. A gente atende desde isqueiro até moto, então pensa que é um negócio muito amplo e que exige características e peculiaridades de entrega muito específicas também. A gente já está com umas 6 perguntas aqui, deixa eu trazer uma bem objetiva, que é se vocês conseguem cobrar uma tarifa adicional quando tem um serviço extra, como, por exemplo, a repaletização, né, a questão da entrega agendada, a pergunta aí do Marcelo Túlio. Posso responder aqui, Pedro? Pode, manda bala. Não, sim, não que seja fácil, tá? Porque é uma relação também, mas normalmente é prática de mercado. Quando existe uma complexidade determinada na entrega, a gente normalmente cobra, o parceiro nos cobra e a gente repassa para o cliente. Mas aí tem uma infinidade de situações, né? Tem desde TDE, que é uma prática de mercado, né? Que é uma tarifa específica para entrega, como diárias, pernoites, entregar para grandes redes de supermercado, atacado, né? É muito complexo, né? Porque ele recebe infinidade de cargas lá, então normalmente sim, tá? A gente existe essa tarifa para isso. Ele reconhecendo o valor dessa operação extra, né, faz sentido também essa cobrança. Vou tentar juntar 3 perguntas em uma só, tá? Vamos lá. Aqui uma pessoa perguntou, é um usuário desconhecido, né? Então, quais problemas e complexidades a tecnologia não consegue resolver, né? E como fazer de forma satisfatória. E aí eu já trago a questão do tema do programa, né, de super parceiros, que eu acho que é uma das formas da gente resolver.
E aí um outro usuário perguntou: vocês têm um programa de reconhecimento para os melhores parceiros, premiação e também pênalti para os piores? Então, acho que a gente pode falar um pouquinho dessa parceria. Tá? E tem mais um aqui perguntando sobre o CRM. Não é nem uma pergunta, é uma afirmação. Que o CRM na operação é muito interessante, pois congrega o comercial com a operação. É uma afirmação aí do André Stern. Ô, Teixeira, deixa Acho que é eu sua, né? Vai lá. responder a primeira aqui. Essa da tecnologia, assim, a gente está vendo muita discussão que está agora sendo muito discutida, a questão da AI, né, da inteligência artificial. A gente vai ver muito ainda a evolução gigante aí e exponencial da tecnologia, né? A gente preza muito pelas pessoas na suporte, né? E sempre fala que o nosso maior ativo são as pessoas, né? Então, eu vejo discussões, e estou fazendo uma analogia com a inteligência artificial. Eu acho que as pessoas elas nunca vão deixar de existir, né? Do ponto de vista de entrega. A interação humana ela sempre vai ser essencial. Lógico que a inteligência artificial ela substitui, a tecnologia ela resolve uma parte dos problemas, né? Mas ela nunca vai resolver tudo, porque é, é, a, o humano, né? O ser humano ele é muito importante para o negócio, né? Então, se eu pudesse responder de uma maneira mais objetiva, eu acho que a tecnologia ela resolve processo, ela resolve problemas, ela resolve o aumento da complexidade que a gente falou, mas a gestão das pessoas, lógico que a tecnologia ajuda, mas ela não resolve, porque ela depende da liderança, ela depende de todo o sistema, né, de avaliação, ciclo de gente, a maneira que você remunera, né, o que você cobra para remunerar mais ou menos. Então, eu acho que a tecnologia ela ajuda, mas em relação à gestão das pessoas, ela ainda está muito ligada às nossas atitudes, né, aos nossos valores, né, seja como ser humano, seja como empresa. E agora eu passo a segunda pergunta, eu acho que tem muito a ver com a gestão dos parceiros aí, Teixeira, se você quiser responder. Perfeito, respondo. E Pedro, só complementando o que você está dizendo, né? O sistema resolve, ele ganha escala, mas se o processo também não está estabelecido, o sistema não resolve, né? O processo quadrado com o sistema é a mesma coisa de nada, né? Então não dá para a gente delegar para o sistema resolver todos os problemas, porque se o processo por trás não está funcionando, não adianta nada. Mas sobre o parceiro, né? Assim, só fazendo É, um contraponto aqui, quem cria o sistema? São as pessoas. Então, exatamente. a tecnologia não resolve tudo. O ser humano É, ele é muito importante. Se você criar um sistema errado, não adianta a inteligência artificial, lógica, ela vai aprender errado. Né? E o inverso também é verdadeiro. Você criou o sistema certo, ele vai evoluir com inteligência artificial. Sim, a gente usa aqui. Mas se você não criá-lo de maneira correta, ele vai entrar a informação certa e vai sair a informação errada. é, E como o exatamente. Brasil é um lugar enorme, né, tem muita área de sombra, de comunicação, se eu não tenho pessoas extremamente capacitadas em um processo extremamente robusto, né, a tecnologia em alguns lugares não chega. Né? Então a gente pode falar tanto na questão da informação, né, confirmação da entrega, quanto a parte de gerenciamento de risco mesmo. Né? O sinal ele some em alguns determinados lugares. Né? Então o que me faz garantir que a entrega vai ser feita, o gerenciamento de risco vai ser cumprido? Pessoas bem treinadas e processo robusto. Né? Exatamente. Deixa eu falar então sobre o nosso programa, né, o Super Parceiro. Sim, a gente acredita muito no programa, né? A gente tem um feedback muito positivo dos parceiros, tá? É, são poucos operadores logísticos que têm alguma coisa parecida com o Super Parceiro. É um programa de reconhecimento dos melhores das melhores performances, né? A gente faz um programa anual onde a gente divide os parceiros por região geográfica, né? Porque a complexidade do Nordeste é muito diferente de São Paulo, né? Então não dá para eu comparar até a performance em termos de nível de serviço do nosso parceiro do Sul com o do Sudeste, com o do Nordeste, porque é difícil, é diferente, a malha é pior, né? Então a gente divide esses parceiros em regiões e acompanha a performance deles. E a gente tem uma premiação, tanto mensal como trimestral e anual, onde a gente
reconhece, né, essas melhores performances, né? E uma das coisas que é a base do programa, que a gente tem um reconhecimento para o parceiro, só que a base do programa é o time, né? São os pontos focais. Então, a gente, dentro do programa, tem lá o reconhecimento do focal, né? Que é o cara que é a nossa interface no dia a dia, porque a gente acredita que é só engajando a base. Esse negócio tem que ser bottom-up, né, cara? Tem que ser engajar a base, o cara fortalecer a parceria conosco e a partir daí o resultado vem, né? Então, além de reconhecer o dono da transportadora, etc., mas a gente também tem uma premiação específica para o cara que está lá na ponta, né, fazendo a interface conosco. Então a gente vem há alguns anos com o programa e ele tem tido muito resultado, né, porque a gente consegue diferenciar, né, a nossa gestão, reforçando a parceria de longo prazo. Tem muitos dos parceiros, a gente homologa muita gente nova também, óbvio, mas a gente tem parceiros que estão de longa data conosco, onde a gente tem vários que cresceram com a gente. Eles montaram a operação para atender a suporte, estão aí crescendo, estão se desenvolvendo, estão ganhando dinheiro, né? Então, isso é muito bom, né? Então, o programa tem um papel importante nisso. São quantos parceiros, mais ou menos? Então, mais ou menos uns 70. 70. Lógico que varia um pouco, né? Mas a gente trabalha aí na casa de 70 parceiros espalhados pelo Brasil todo, tá? E eu imagino que eles tenham níveis de maturidade diferentes, né? E também Total, fazem operações diferentes. Como que vocês total. lidam com toda essa diversidade aí? Tem programas diferentes para cada tipo? Não, o que a gente tem, pensa que a gente percebe isso, né, na interface. Você tem tantos parceiros que têm também uma operação muito pulverizada, que são muito profissionalizados, como tem parceiros que têm uma operação menor, atende uma região muito específica. Então a gente tem a interface com todos eles e o programa ele não diferencia por tipo de parceiro, ele diferencia por região geográfica de Não. atendimento, tá? Mas é óbvio que a gente, muitos parceiros, e isso é depoimento deles, tá? Eles vêm para a gente e falam, pô, eu aprendi a trabalhar com a suporte, porque a suporte me ajudou nisso, nos planos de ação, na resolução de problema. Então a gente tem uma rotina muito pesada de reuniões de rotina com os parceiros, de tratativo de problema. Então, isso acaba ajudando o parceiro também a se desenvolver do lado dele também, de ter pessoas melhores, de treinar o time dele, né? Então, por exemplo, um dos pré-requisitos do programa Super Parceiro, para que o focal lá na ponta ganhe o prêmio, ele tem que passar por um treinamento da suporte, onde a gente treina ele, mostra quais são os processos de suporte, como que ele tem que operar, como que ele faz a interface. Então, a gente se envolve muito na gestão do parceiro, né? Para poder não só ajudá-lo, mas também garantir que né, as práticas nossas estejam acontecendo na ponta também. Tá. O Júlio comentou aí a questão do acesso da internet, né? Que em lugares remotos a gente não tem, a dificuldade do uso de tecnologia. O Carlos está aqui perguntando como que vocês abordam essa estratégia para atender agora saiu do chat aqui, para atendimento de cargas de projetos em locais remotos, né? Vocês têm alguma iniciativa, alguma prática interessante que possa compartilhar? Seriam os parceiros locais, talvez? Sim, eu acho que a questão além do nível de serviço, né, da regionalidade, pegar parceiros que conhecem muito bem a região, né, acho que essa questão de carga de projeto, acho que é carga de projeto, né, que ele falou. Eu acho que Carga de projeto. tem que ser regional, né? Se eu precisar levar principalmente os de dimensões, né, over, né? Se eu precisar levar um guindaste para grandes, né, distâncias, o custo não fecha, né? Então, acho que é ter uma rede de parceiros, né? E quando a gente fala de parceiro, a gente fala muito do transportador rodoviário, mas ele vai além disso, né? A gente tem os parceiros de todas, né, de tudo que a gente precisa para fazer a operação, né? Desde o fornecedor do stretch film, né? Aquele filme plástico que envolve o pallet, até o pallet, guindaste, empilhadeira. É super importante a gente ter uma cadeia, né, uma rede de fornecedores para justamente fechar aquela conta do custo competitivo, né, que a gente é bastante cobrado. Então, sim, é super importante a gente ter parceiros regionais que vão atender bem aquela determinada região.
Legal. Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que tem um pouco a ver, que é essa questão do trade-off de custo e SLA, né? Então, vocês têm alguma estratégia para consolidar a carga em algum momento da cadeia aí, principalmente no middle mile, para não ter ociosidade do veículo, ganhar velocidade? A gente Então, eu vou responder da maneira mais ampla aqui, o Teixeira pode falar um pouquinho mais detalhado. Pra vocês terem ideia, é difícil de responder essa pergunta pela complexidade da nossa operação, né? Então, tem um dado aqui que a gente levantou para compartilhar com vocês. No Brasil, em 2023, foram feitas aí 45 mil entregas por hora. Isso aí, se a gente transformar por minuto, nós não, né? No Brasil houve mais de 751 entregas por minuto, né? E a suporte, a gente levantou esse dado também da suporte, em 2023 nós fizemos 6 entregas por minuto. Então, o tempo que a gente está falando aqui, a gente está o quê? A meia hora, talvez, ou um pouquinho mais, 40 minutos. Então, assim, quantas entregas nós já fizemos, né? Quase 300 entregas, né? Então, é, é lógico que existe inteligência, né? E a gente sempre está repensando, né? E o Ilus faz isso muito bem, que é auxiliar o parceiro como ter a malha mais eficiente, tanto do ponto de vista de margem, mas do ponto de vista também de nível de serviço, eficiência, produtividade, etc. Mas a gente monta uma cadeia pensando não só na solução suporte, de consolidação de carga, de união de clientes, né? Lembrando que existe uma complexidade, como não sei se foi o Júlio ou o Teixeira que falaram, a gente entrega desde moto até um material escolar, né? Desde um material para fazer uma academia até uma bicicleta, né? Então, e aí vai, né? Um relógio, né, que é produzido na Zona Franca de Manaus, que vai através via correio, via transportadora, via courrier, para chegar no CPF. Então, sim, existe muita inteligência, mas não é simples responder, a gente faz X, Y, Z. Não, a gente faz um estudo complexo, né, para consolidação de carga, unindo a tomada de decisão, custo e nível de serviço. Então, tem muita inteligência por trás, sim, para atender, inclusive pensando na melhor malha para o nosso cliente. Então, como a gente tem armazéns, tem 2 aqui em Uberlândia, tem em Manaus, tem em São Paulo, tem em Pojuca, e aí vai, a gente também propõe a melhor alocação de estoque, produto e curva ABC por SKU para o nosso cliente. E só complementando, Pedro, isso é rotina diária nossa, né? Estudar a melhor composição de carga, né? Se é uma carga lotação, se é um fracionado, isso aí é trabalho diário do time, né? Com base nos pedidos do dia, a gente está o tempo todo olhando o modal que primeiro atenda o nosso critério de nível de serviço e que seja o menor custo possível, né? Então a gente estuda operações de transbordo para São Paulo, para outras regiões, entendeu? Que é isso, é avançar o estoque para a ponta, para onde de fato tem aquele volume de carga suficiente, né? É óbvio, seria muito fácil se a gente não precisasse consolidar a carga, né? Porque aí você mandaria carga para cada vez estar mais perto do cliente, mas muitas vezes você não tem uma composição de carga adequada, aí você atende o nível de serviço, mas o custo não compensa. Então não é simplesmente avançar estoque, você tem que ter consolidação de carga para isso ser competitivo, entendeu? E é isso, a gente tem o nosso otimizador que basicamente faz isso o tempo todo, olhando a melhor alocação de carga, atendendo os critérios de lead time de entrega, né? Que isso é condição primordial para alocar a carga em determinado parceiro e tentando fazer as consolidações que são o que é de fato que é o mais importante. E O lembrando, ponto, muitas vezes, a gente também estuda muito a operação do cliente, né? Ele rodando, ele dentro da suporte, é muito comum a gente chamar o cliente e falar, olha, você está mandando, né, muito produto para o Nordeste a partir da sua unidade do Sudeste, né? Então, logicamente, tem uma série de questões de fabricação, de planta, capacidade, mas a gente atua muito junto com o cliente para que a gente tenha, de fato, né, se o cliente define, né, ou por influência nossa ou própria, dividir estoque, tem um estoque em Pojuca, lá no Pernambuco, e Barueri, em São Paulo, por exemplo, a gente quer que isso seja o mais eficiente possível,
né? Então é muito comum a gente, junto com o cliente, apontar também, falando, olha, seria melhor você colocar esses pedidos a partir de tal unidade, para a gente, de fato, conseguir fazer com que o cliente chegue da melhor forma possível e no custo mais adequado possível. E lembrando, né, assim, só para compartilhar com vocês a complexidade desse sistema, né, inteligente para ser o mais eficiente possível, a gente tem a complexidade de cliente que está na Zona Franca de Manaus, por exemplo, balsa, você tem cabotagem, né, você tem um efeito climático, né, que a gente viveu agora no Rio Grande do Sul, né, e que a gente, como suporte, a gente já está vivendo a questão da seca de Manaus, com uma seca extremamente intensa o ano passado e com tendência muito forte para esse ano, né, que tem chance de ser igual ou pior do ano passado. Então, quando você coloca isso tudo na perspectiva, você tem que ter inteligência, sim, e como o Teixeira falou várias vezes, esse negócio ele é repensado todo dia, né? Não dá para você, não, eu vou revisitar uma vez por mês ou a cada trimestre, não é. Então, todos os dias a gente está procurando entender a melhor solução para equalizar uma equação que é fácil de falar, mas é difícil de fazer, né? Que é margem e nível de serviço. E o Júlio comentou sobre um ponto, só para matar esse tema, a gente tenta se envolver muito na gestão dos pedidos do parceiro também, né? Do nosso cliente, perdão. Porque muitas vezes, cara, o sonho de consumo de qualquer cara que trabalha com logística é a linearidade, né? Curva retinha, sem pico de volume, mas isso não existe, né? Mas a gente tenta muito influenciar os nossos clientes a pulverizar pedido, não deixar para fazer pedido só no final do mês. Então a gente estuda a curva de vendas do cliente, tenta influenciar, tenta consolidar pedido em áreas onde a gente está vendo um pedido muito, muito picadinho, né? Então, às vezes, tem caras que a gente vai 3 vezes na semana, então a gente influencia tentando consolidar um pouco de carga para fazer uma entrega só. Então, mas isso é vivo, isso é um negócio do dia a dia, né? É diário, todo dia, é igual escovar dente e fazer a barba, né? Todo dia tem que fazer, porque senão a gente começa ou a ter custo ou a perder nível de serviço, né? Então, isso é uma rotina diária. Legal. Mudando aí de assunto, né? Eu estou vendo aqui várias perguntas falando sobre sustentabilidade, descarbonização, e a gente falando aqui dos efeitos climáticos, que são a consequência das nossas próprias ações, né? Acho que é um assunto que a gente tem que trazer aqui. E aí o Gerson comentou, perguntando aqui se existe algum projeto ou estudo na área de logística para ajudar a mitigar esses efeitos, né? Também tem uma outra pergunta aqui sobre a questão de caminhões elétricos, né, ou algum combustível menos grave, né, aí para o meio ambiente. Eu sei que vocês são uma empresa satellite, então vocês não têm os veículos, mas existe alguma iniciativa assim de contratação de parceiros que ofertem esse tipo de serviço com caminhões eletrificados? Ou então os clientes de vocês estão exigindo isso? Vamos falar um pouquinho sobre esse tema? Posso falar aqui, começar. Primeiro, o tema de ESG para a gente é extremamente relevante, né? Quando a gente olha o segmento de logística no Brasil, ele representa mais de 13% do PIB. Então, a gente da indústria de logística tem um impacto muito grande. E quando a gente olha na emissão de CO2, vai ser muito mais do que os 13%, né? Até porque o caminhão emite CO2, né? Acho que o primeiro ponto extremamente relevante para compartilhar com vocês, a gente tem uma área que é uma área que cuida de inovação, tecnologia e ESG. Então, isso tem um efeito muito importante, né? Por que eu estou fazendo isso logo na abertura aqui da minha resposta, né? Porque a questão de inovação está muito ligada à questão do ESG na nossa humilde percepção, né? E quando a gente olha, mesmo sendo asset light, né, a gente até final de 2025, 100% dos nossos armazéns, a gente já tem dois, né? Mas 100% dos nossos armazéns serão 100% energia limpa, tá? Grande parte dela vindo do fotovoltaico. Então, esse é o primeiro ponto, né? Quando a gente olha para dentro de casa, 100% da energia gerada e consumida aí dos armazéns serão energia limpa. O segundo ponto a questão da eletrificação, eu não quero ser polêmico, mas
ela tem vieses e que são importantes a gente discutir, né? Recentemente, a gente, inclusive, junto com o ILOS e junto com a ABOL, né, que é a Associação Brasileira dos Operadores de Logística, a gente teve lá na Europa. Na Europa existe uma frente muito grande da eletrificação, mas que ela traz também contaminação, né? Quando a gente olha, tem muito caminhão no centro, você não pode entregar se não for um caminhão eletrificado, tal, mas você olha para o lado, tem uma indústria nuclear gerando energia, né? Então, aí, lógico que a questão da Europa, ela tem muito mais energia suja do que o Brasil, a gente concorda, mas olhando para o futuro, a gente entende que a solução da eletrificação, ela talvez não seja a solução completa para a logística. Logicamente que a combinação dela com carro, com caminhão híbrido ou com é, 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 energia um pouco mais limpa, né? Não só eletrificada, mas o consumo, o diesel, aí tem a questão do hidrogênio que está sendo estudado, e aí vai, a gente entende como um futuro mais promissor, olhando para o nosso país, o Brasil. E lógico que a gente tem inúmeras iniciativas, né? O próprio programa Super Parceiro, que é o programa de excelência, ele tem uma parte lá extremamente relevante e pesada para avaliar a maneira com que o nosso parceiro interage com o meio ambiente, né? Então, tem um pilar muito forte lá de ESG, inclusive uma premiação para o melhor projeto de ESG, né? Para vocês terem ideia, o melhor projeto, né, que foi o melhor parceiro que foi premiado o ano passado, ele foi premiado porque ele conseguiu, né, via tecnologia, né, uma tecnologia que ele colocou nos caminhões novos, né, todos eles motores de altíssima tecnologia, mas ele conseguiu reduzir quase 10% do consumo através dessa tecnologia que ele colocou no motor do caminhão. Então, ele foi premiado. Então, assim, a gente tem inúmeras frentes, sempre em parceria com os nossos super parceiros, né? E acreditamos muito no futuro híbrido, né? Eu acho que não vai ser só o elétrico. O elétrico hoje não funciona, né? Se você for olhar do ponto de vista de viabilidade, a gente ainda não tem uma tecnologia que consiga. Hoje o carro elétrico, a cada 2 horas, ele vai ter que parar para efetivamente carregar, né? E vai demorar 3, 4 horas ali para carregar, né? Então, esse é o nosso ponto de vista, sim, é super importante, mas a gente acredita muito vai ser um conjunto de tecnologias no futuro que vai conseguir fazer com que nós tenhamos um impacto cada vez melhor e menor em relação ao meio ambiente. E só um ponto, né? O Pedro falou da interação com o nosso parceiro, falando da interação com nossos clientes, né? A gente já desenvolveu projetos, né, cases com o cliente, onde usando, né, sem ser nenhuma tecnologia nova, tal, mas a gente mudou a forma, né? Então, assim, escoamento de Manaus era feito por carretas, né? A gente, hoje, para esse cliente, a gente faz 100% com bitrens, né? Ou seja, a gente leva o dobro de carga, né, com a mesma emissão de uma carreta, praticamente. Então, a gente dividiu por 2 aí as emissões desse cliente, né? Então, é super importante a gente também pensar no básico, né? Fazer o básico bem feito, né? Então, a gente analisar muito bem os nossos parceiros, a idade de frota, emissões, né? Então, a gente começar pelo básico e ter essa área aí que o Pedro falou, né? Muito focada em entender qual tecnologia, qual a aplicação, para a gente de fato aí ir crescendo, né? Mas nunca sem deixar de olhar o básico, o que a gente pode fazer. Cabotagem muitas vezes é importante também, faz muito a partir de Manaus, né? Então a gente também fazer essa lição de casa mais básica também, que já ajuda muito, né? O ILOS publicou tem 2 dias, eu acho, uma pesquisa exatamente sobre essa questão das emissões, né? E aí, energia era a primeira atividade de emissão de gases de efeito estufa no planeta, né? E transporte em segundo lugar aí. Então, a gente está com bastante responsabilidade nas mãos e pensar de forma criativa vai ser importante para a gente reduzir as distâncias ou reduzir os veículos na rua, né? Pensar em energias alternativas, mas sem impactar, tentar ver se não está impactando do outro lado também. Eu acho que o negócio super legal também, que a gente viu lá muito forte na Europa, né, nessa missão que a gente fez com vários operadores logísticos e colegas aí de outras companhias, e que a gente faz muito mal no Brasil, né, que é a coparticipação, né, a gente falar um pouquinho de logística reversa, e lá foi um negócio super legal, assim, que
me fez pensar, e talvez o aprendizado de empresas que eu passei e tal, a gente trata muito o concorrente quase como ali um inimigo, né? E, na verdade, o que eles falaram é o seguinte, falaram assim, gente, as companhias, né, várias companhias que quando eu falo as empresas que a gente visitou lá, né, eles falam assim, cara, para dentro, né, para dentro de casa, a gente tem que coparticipar, né, a gente tem que coajudar um ao outro, né, e o produto e o serviço, ele tem que concorrer na prateleira do supermercado. Aí sim, tem a marca, o price point, posicionamento de preço e tal, aí existe a competição. E isso no Brasil, a gente, inclusive, eu já conversei com algumas startups tal, em relação à logística reversa, a gente tem uma oportunidade gigantesca, né? Então, qual é a produtividade do Brasil? O Júlio falou, pô, o Brasil é o quinto maior extensão, o quarto em quilômetro de rodovia. Qual é a quantidade de caminhões que estão nesse momento rodando vazio? Se a gente for olhar, vai ter, sei lá, 30%, 40% vai estar rodando vazio. Então, eu acho que esse é um ponto para a gente pensar também como fazer para elevar o nível de produtividade do Brasil, né? Que ainda é um nível, quando comparado com países mais desenvolvidos, a nossa produtividade, da maneira geral, é muito baixa ainda. Certeza. Gente, já estamos aqui quase acabando o nosso tempo, mais um minutinho. Queria fazer um grande resumo aí de tudo que a gente falou, se é possível, porque foram tantos temas, né? A gente falou da complexidade, aí falou do custo versus serviço, aí falou de parceria, um monte de ação, de tecnologia. Tecnologia eu achei que a gente fosse falar muito mais, porque eu acho que é o diferencial da suporte, nem deu tempo de falar tanto assim, né? E fechamos aí com SG, então foi bastante assunto. A suporte, ela tá patrocinando aí o fórum, então quem quiser conversar mais com eles, eles vão estar lá no evento e também os contatos vão estar disponíveis aí para vocês, tá? Queria agradecer muito essa conversa, foi bem legal mesmo, a gente trouxe várias ideias, né, insights e exemplos. Então, obrigada, pessoal, por terem se preparado aí e trazido alguns dos segredos aí da suporte logística, tá? A gente que Beleza. agradece. Foi um Obrigado. prazer. Foi um A prazer, gente está à tá? disposição. Vamos estar lá no fórum. É um evento único, né? A gente espera que todos vocês estejam lá conosco. A gente vai ter uma palestra lá também, suporte junto com um cliente nosso. Ah, E a gente está legal, super à disposição. legal, muito bom. Exatamente. Obrigado, foi um Obrigado. prazer, viu, Bom, pessoal, participar e, como o Pedro disse, portas abertas. grande abraço a todos aí, viu? Prazer. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau. Pessoal, fiquem atentos aos e-mails de vocês, que vocês vão receber todas as informações, tá? Sobre o próximo webinar, que vai acontecer no dia 12 de julho, tá bom? Obrigada, gente. Tchau.